Pode sim, agora tá pegando. Legal. Muito bem. Boa tarde, então, pessoal. Desculpem o pequeno atraso aqui em relação aí à hora de início, né? Mas agora já conseguimos começar. Então, bem-vindos a mais um webinar aqui da NDD, junto da GW Sistemas, né? Onde o tema que a gente vai abordar hoje, né, é voltado para a área de transporte, a parte de CIOT, com os desdobramentos aqui do CIOT para todos, né? Buscando, né, responder essa questão em relação e agora, né? Como é que fica com essa lei, com esse novo cenário, né? Eu vou trazer aqui o nosso sumário, né, das etapas que a gente vai transcorrer aí no dia de hoje, né? Onde a gente vai, primeiramente, conversar um pouco sobre os participantes que vão estar aqui conosco hoje, né? Trazer o cenário atual e esse desafio, né, que é atender a legislação aí da NTT em relação ao CIOT, aí, todo esse desdobramento legal, bem como trazer casos reais, né, de clientes da NDD, né, e também questões que vieram aí dos clientes da GW Sistemas, bem voltadas aí para o negócio, né? Então a gente tem o objetivo de trazer esse conhecimento para vocês e logo de responder também questões aqui da live, né? Então fiquem à vontade de utilizar o campo de comentários, utilizar a hashtag para fazer os questionamentos, né? Que daí no final a gente vai procurar responder as questões aí que vierem, tá? Junto aqui do nossa live, quem fala é o Alexandre, eu sou coordenador do time de pré-vendas da NDD, e junto aqui de nós está o Felipe Ribeiro, que ele é o responsável pelo produto NDD Cargo, que faz toda essa parte de comunicação junto à NTT e é a IPEF, né, a empresa homologada para realizar todo esse trabalho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Legal. Junto de nós aqui também está o David, que é CEO da empresa GW Sistemas, que é uma das principais parceiras da NDD, agora voltado para o Nordeste brasileiro. Então, boa tarde, David. Fica à vontade para se apresentar também a GW. Boa tarde a todos. É isso aí, Alexandre. É ao vivo, velho. Tem que dando um jeitinho, né? Tem que ir no improviso aí, mas a ideia é essa mesmo, a gente trocar uma ideia aqui no clima mais descontraído para tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis em relação a esse tema, que é um tema que os clientes vêm me ligando muito, e aí termina que eu também ligo um pouco aí para esse camarada aí da NDD, mas é quase a NTT, que é o Felipe, vem ajudando muito a gente. Então, meu nome é David, eu sou CEO da GW Sistemas, tá? A GW Sistemas é uma empresa voltada para o mercado de transportadoras, a gente fornece sistemas para transportadoras, tá? Nós estamos no mercado desde 2006, temos aí uma média de 600 clientes utilizando nossas soluções, e a ideia realmente agora é a gente tentar não só tirar a dúvida dos nossos clientes e dos clientes da NDD, como no público geral. Esse tema é um tema muito válido e tem muitas dúvidas para a gente tirar. Legal, e a gente trouxe o Felipe, que ele como falasse, né, que ele é uma pessoa bastante procurada, né? A gente costuma dizer que ele trabalha um pouco na NDD, mas também trabalha na NTT. Então, inteirado que ele está com esses processos, né? Então, pode sentir a pressão aí, Felipe, a gente vai transcorrer dentro de algumas questões aí, mas enfim, fica à vontade. Vamos A tentar. ideia é metralhar o Felipe aí, né, como a gente tinha conversado aí. Ele disse que pode perguntar que ele responde tudo. Vamos ver, se não conseguir, vou lá para os universitários lá da NTT. Legal. Bom, vamos lá, vamos dar aqui o start aqui de alguns temas, né? Vou pegar aqui. Bom, antes da gente falar exatamente do NDD Cargo, eu queria trazer um pouco aí dessa problemática aqui em relação ao mercado, né? Então, hoje, a gente está aí desde o início do ano, né, em contato com o CIOT para todos,
que é essa mudança aí em relação ao CIOT, né? Mas esse assunto ele é um assunto bastante debatido já pela NDD, né? Desde 2012, quando nós desenvolvemos o produto NDD Cargo, né? O Felipe vai dar mais detalhes daí sobre ele, né? Mas a legislação de CIOT, quando trata aí de autônomos, né? Ele já vem essa necessidade desde 2012. Então, finalzinho de 2011 para início de 2012, que surgiu o CIOT e a NDD, vendo essa oportunidade, desenvolveu o NDD Cargo, né? Agora, em relação a essa mudança, a gente vê que a partir aí do final do ano passado, a gente teve o estabelecimento da tabela de frete mínimo, né? E isso é um grande desafio, né? Porque a NTT ela quer saber quanto que de fato o frete está sendo cobrado para atender essa legislação. Aí que surgiu então essa problemática, né? Então, David, né? A gente tem esse cenário, mas tem também a importância de ter um software integrado, né? Então não dá para perder tempo, né, em relação a isso. Como é que a GW está posicionada em relação a isso, junto da NDD? Coloca um pouco para nós aí em relação a isso. Bom, é como você falou, né? Não há tempo a perder. A integração entre esses sistemas ela é de extrema importância. 2 pontos principais. Primeiro, a questão da segurança, tá? Em você ter as informações de um sistema e integrar direto com outro sistema sem precisar manusear essas informações. Não correr o risco de em um sistema estar um peso, no outro sistema estar outro peso, por exemplo. Então, isso é muito importante na parte da integração. E o outro cenário é a agilidade, tá? Então, o processo da transportadora hoje, ele é composto de várias etapas. A gente tem a etapa de emissão de CTE, que integra com a Cefaz, MDFE, tem averbação, tem gerenciamento de risco, tem a parte de EDI. Então, é tanto processo de integração que existe e o CIOT não pode ficar fora disso. O CIOT tem que estar integrado também. É muito importante para o sucesso da operação. Realmente perfeito. Acho que essa é a grande jogada, né? A gente não tem tempo a perder e precisa ter os sistemas, então, integrados, né? A GW com toda essa frente, né? E por a parte de comunicação toda através aí da NDD, né? Felipe, a gente tem, então, o NDD Cargo como sendo o produto que faz essa comunicação com a NTT, né? Conversa com nós um pouco aí em relação ao produto, fazendo uma introdução. Eu estou exibindo aqui o slide do produto, né? Falando o principal objetivo. Queria que tu conversasse um pouco mais aí em relação ao produto em si. Correto. Então, o NDD Cargo, a gente já fez a homologação dele lá em 2011 para 2012, né, com a lei do CIOT, né, então, e a gente aproveitou também, fez a questão da lei do Vale Pedágio, né, em conjunto, né, e a gente respeitando totalmente a resolução da NTT, né, que era a resolução antiga, que era 3658, para o CIOT, e a resolução do Vale Pedágio, que é a 2885, né. Então, o NDD Cargo nasceu em cima dessas resoluções, né? Então, para fazer um meio-campo de comunicação com a NTT, precisa ser uma administradora, precisa ter a gente chama de IPEF, né? Que a gente vai falando mais para frente ali, mas o que é? Uma instituição de pagamento eletrônico de frete, né? Então, tem que estar habilitado lá no Banco Central, tem que ter algumas operações financeiras, né? Isso para ter toda a segurança da operação. Muito bem. Legal, acho que já fizemos uma introdução boa aqui dos assuntos, das empresas envolvidas, né? Então, entrando já no assunto mesmo, nas questões, a gente preparou aqui para o pessoal algumas questões que a gente vem recebendo, né, dos clientes NDD e também que a gente trouxe questões específicas que vieram da GW Sistemas, né? Isso tudo para exatamente dar exatamente um aspecto produtivo, né, para que a gente vá direto aí nas dúvidas, nas dores que a gente recebe dos nossos clientes, né? Então, Felipe, explica um pouco para nós, então, o que é o CIOT, afinal de contas. Então, o CIOT, ele é o código identificador da operação de transporte, né? Então, olhando mais ou menos aí até para esse slide que você passou aí, né? Ele tem tudo a ver, por exemplo, quando uma contratante ou embarcador
contrata um transportador autônomo ou equiparado. Então, sempre quando tem a contratação desse tipo de pessoa, tem que ser gerado o CIOT, né? O que que é o equiparado, né? Muita gente pode ficar na dúvida, né? O equiparado nada mais é que uma empresa de transporte de cargas, né, uma ETC, que tem 3 veículos ou menos, né? Então ele tem um CNPJ, tem 3 veículos ou menos. Ele é como fosse um TAC, é a mesma coisa que um TAC, né? E a cooperativa, não importa a quantidade de caminhões que a cooperativa tenha, sempre quando tem uma contratação da cooperativa, tem que ser gerado CIOT, isso já desde 2012, né? Então, e toda geração do CIOT, né, toda comunicação com a NTT é através de uma instituição de pagamento eletrônico de frete, né, que é a IPEF, no caso a NDD Cargo. Né, ela faz a geração do CIOT com o código de autorização da NTT e retornamos para o contratante. O contratante de posse desse número insere no MDFE ou no CT, né, dependendo do tipo de contratação, e o transportador segue a viagem. Né. Então, o CIOT nada mais é que um código da operação. Tá? O Felipe, esse famoso CIOT aí, que gera tantas dúvidas, diz pra gente, quais são as informações necessárias para emitir o CIOT? Então, hoje você precisa dos dados da contratante, né? Então, o principal é quem está contratando, né? Então, vamos separar por partes. Que seria quem está contratando, né? Os dados dessa pessoa que está contratando, os dados da origem e do destino, né? Dependendo do tipo de viagem, às vezes o destino não vai, né? Então, por exemplo, quando tem múltiplos pontos de parada e etc., né? Então, algumas informações não vão. Os dados do contratado, tá? Então você vai precisar dos dados do contratado e a forma de pagamento. Isso vai precisar da forma de pagamento. Como eu estou pagando esse transportador contratado? O principal foco do CIOT é saber a forma de contratação desse transportador, tá? Como está sendo pago e etc. Ô Felipe, rapidinho, só para poder, talvez, o nome contratado, contratante, às vezes confunde um pouco. O contratado é o motorista, é o proprietário. Isso, o contratado. O contratante, beleza, é a transportadora lá que está contratando. O contratado, o motorista, o proprietário, é o quê? Então, segundo a resolução, o CIOT tem que ser gerado sempre para o dono do veículo, né, que é o dono da NTRC. Então, se eu contratei aquele veículo, eu tenho que gerar o CIOT para aquele cara, o dono daquele veículo. Né? Eu não posso, por exemplo, o veículo é do meu tio, por exemplo. Você não vai conseguir gerar o CIOT nesse cenário, você vai ter que gerar com os dados do tio da pessoa, entendeu? Então, sempre é o dono da NTT daquele veículo. Perfeito. E uma outra dúvida bem que a gente recebe bastante é: o CIOT, ele é um documento fiscal? A gente pode considerar ele como um documento fiscal? Então, o CIOT, ele é um número fiscal, né? Tem que estar dentro, o número do código identificador tem que estar dentro de um documento que é de viagem, né? Então, por exemplo, dependendo da resolução ou do transporte, né? Por exemplo, em São Paulo eu não gero MDFE, né? Para algumas cidades, né? Eu gero CT, né? Aí tem uma outra resolução, que é a 4799, se não me engano, é o artigo 22 lá, que diz que quando não tem o MDFE na operação, eu tenho que colocar o número do CIOT dentro do CTE. Aí você vai colocar lá nos dados adicionais, né, do CT. Se não tem o CT nessa operação, por onde eu coloco, né? Aí eu coloco dentro do contrato de frete, né? Então eu teria um contrato de frete lá para colocar o número do CIOT. E aí tem os casos aí, uma operação interna dentro da cidade. Nesse caso, quando é interno, tem uma portaria da NTT, não me recordo o nome, se eu não me engano é 22 ou é 23, não lembro, de cabeça, tá? Mas tem uma portaria que ela diz o seguinte: quando é uma operação interna, não precisa da geração do CIOT nesse cenário, tá? Quando é dentro da própria cidade, no caso. Mas tendo o CIOT emitido, Felipe, o que deve ser feito com ele? Ele vai junto com o caminhão? Ele deve ser entregue para o motorista? Segundo a resolução lá, ele diz bem claro lá, tá? Que o número do CIOT ele tem que estar junto do MDFE, né? Ou documento comprobatório da viagem, né? Que seria esses documentos aí, ou CT, ou contrato de frete, né? Ou algum documento que caracterize o documento da operação, né? O CIOT, ele pode, por exemplo, no caso do NDD Cargo, a gente imprime um documento lá. Né? Ele serve também como um documento de viagem. Bom, a gente sabe que as empresas já emitem o CTE, já emitem o manifesto, como vocês já citaram, né?
Mas falando do CIOT, por que mais o CIOT? Qual a função dele, né? Se a gente for comparar, a empresa já emite tantos documentos, né? Por que foi instituído o CIOT? Qual a função? Então, a função do CIOT nada mais de saber a forma que está sendo feita aquela contratação daquele transportador, né? Então, eu sei, você vai falar para mim, tem no CTI essa informação? Tem, mas como você está pagando esse transportador? Então, o CIOT ele vem pegar dessa forma, né? Eu quero pagar esse transportador no cartão da administradora. Não, eu quero pagar na conta bancária desse transportador. Ele vem para pegar bem essa parte mesmo, né? Então, ele vem para falar qual é a forma que eu estou pagando, né? E tem que ser numa forma homologada, tá? Perfeito. E o cliente da GW, ele se beneficia dessa parceria com a NDD, né? Porque a GW ela não precisa iniciar um processo de homologação junto à NTT. Todo esse conhecimento, toda essa expertise é da NDD. E como as empresas trabalham de uma forma de parceria, o trabalho ele é facilitado, né? Exatamente. O Felipe, e entrando agora no tema oficial do webinar, tá? O que é o CIOT para todos? Porque o CIOT a gente já vem escutando há muito tempo, né? Tem que gerar o CIOT, eu preciso, não preciso, etc. Aí vem agora o CIOT para todos. Isso. Tá? Então, ali em dezembro, ali para o dia 18 de dezembro, a NTT publicou uma nova resolução, né? Que foi a resolução 5862 lá. Nessa resolução, lá no artigo 3, ela coloca algumas coisas relacionadas à geração de CIOT para toda operação de transporte. Então, por exemplo, quando eu contratar uma pessoa, uma transportadora que tenha mais que 3 caminhões, eu também teria que gerar um CIOT. Contratação, tá? Não é tipo assim, para todos, todos, né? Então, por exemplo, eu sou uma indústria, tenho meus veículos, vou gerar CIOT? Não precisa. Porque nesse cenário é tudo teu, tá tudo no mesmo CNPJ, né? Agora, eu sou uma empresa e eu tenho uma filial lá que é outro CNPJ, mas eu pago essa filial, tem um vínculo de pagamento e tal, tem que gerar o CIOT. Então ele vem para toda a operação. Hein? Claro, aí teve a questão agora do Covid, né? Que foi a causa da pandemia, né? Que a NTT ela suspendeu provisoriamente a resolução, né? Não tudo, né? Não foi toda a resolução que foi suspensa. Só a questão do CIOT para todos e a portaria de número 19, né? Mas é temporária, né? Então pode ser que, conforme a NTT fez lá inicialmente, que ela deu 15 dias para todo mundo se adaptar no sistema, inclusive a IPF, tá? E gerar o CIOT, ela pode vir da mesma forma, tá? Então, ela não deu um prazo de quando ela vai voltar com essa operação, mas a gente acredita que vai ser bem curto prazo, tá? Porque ela vai vir com o seguinte cenário, né? Pô, teve a pandemia, todo mundo podia se adaptar agora ao sistema, né? E não se adaptou, vamos dar só 15 dias agora, entendeu? Então, acho que é o mesmo cenário que ela tá bem redutível com a questão de prazo, tá? Entendi. E é bem comum esses prazos de 15, 30 dias. É ótimo pra gente, né? A gente tem que virar nos 30 aí para poder... Isso mesmo. Mas vamos lá. Mas vale um parênteses aqui, né, pessoal, né? Que a gente tem o desafio dos prazos, como o David colocou, mas tanto a NDD quanto o GW fizeram das tripas coração, como o povo fala, e a gente entregou o produto respeitando o primeiro prazo, né? Exatamente. Que era lá em janeiro, né? Era o final de janeiro que era o prazo determinado. E em virtude aí do... Teve um prazo, se eu não me engano, também, que era, não sei se era julho, era agosto do ano passado também, foi um primeiro prazo. Aí depois eles prorrogaram, não foi? Isso, aquele lá já era para atender algumas coisas da tabela de frete dentro do CIOT, né? Esse nem era ainda o CIOT para todos, né? Então eles colocaram alguma coisa na resolução antiga, que foi a resolução... não recordo o número que foi substituída pela resolução nova, que foi a 5867 da tabela de frete, né? E na resolução antiga da tabela de frete já previa algumas coisas dentro do CIOT, né? E aí eles colocaram essas informações. Porém, ela teve uma tramitação em justiça, foi para o Supremo, que considerou ela, enquanto não fosse publicada uma nova resolução, a NTT não podia aplicar ela, teve bastante confusão nesse sentido, né? Que aí ela veio com a resolução 5867 da tabela de frete, corrigindo todo esse cenário, né? Que é a resolução de tabela de frete é a que está em vigor agora, né? Que está já há um tempinho. Vai ter alguns ajustes agora dessa resolução 5867, né? Que é da tabela de frete, que ela já está... A NTT já colocou a audiência pública, né? E devido também à pandemia, teve essa questão que foi
ela foi suspensa provisoriamente, né? Mas ela abriu de novo, ela publicou acho que semana passada algumas coisas relacionadas a abrir a solicitação online, né? Então, as solicitações de alteração da tabela de frete online já está disponível, né? Isso já é previsto que 2 vezes no ano vai ter alguns reajustes da tabela de frete, né? Então, é mais ou menos nesse cenário. Entendi. Então, voltando um pouco ao CIOT para todos. O que é esse todos? Porque eu acho que o todos que realmente deixa todos preocupados. Então, É, o que é esse todos aí? Quem são esses todos? até olhando esse link, essa imagem que o Alexandre colocou, né? Se encaixa, por exemplo, contratantes, né? Sempre que eu tiver alguma contratante que fez uma contratação de um TAC ou TAC equiparado, né? Ele seria o cara que geraria o CIOT, né? Então, por exemplo, o que se encaixa contratante aí, né? Não é só transportadora, né? Também, por exemplo, uma indústria, por exemplo, a Coca-Cola contratou um terceiro, vai ter que gerar CIOT, né? Então entra empresas nesse cenário, né? E é sempre a ponta, né? Quem contratou a ponta, o cara que está dirigindo o caminhão. É nesse cara que vai ser gerado o CIOT, tá? Então nesse cenário, nessa resolução da NTT, né? Então, se eu contratei TransTac, né, que é o autônomo, né, pessoa CPF, né? Então, se eu contratei uma pessoa que tem um CPF e tem um caminhão, que é o TAC, gero CIOT. Se eu contratei o equiparado, né, que é uma empresa com 3 veículos ou menos, eu gero CIOT. Se eu contratei um CTC, gero CIOT. O que muda desses caras para cima, tá? Seria a questão da forma de pagamento, tá? E o ETC, que é o cara que tem uma empresa lá, uma transportadora que tenha mais que 3 caminhões, tem 4 caminhões para cima, eu gero CIOT, eu teria que gerar o CIOT também, e a forma de pagamento eu mantenho a forma que eu já faço hoje, entendeu? Seria só essa alteração, hein? CTC, essa sigla, é o quê? É a cooperativa, tá? Ah, Então, a tá. cooperativa de transporte de cargas, ela é uma CTC aí. Tá, só para eu assimilar aqui a mudança. Antes do CIOT para todos, a gente emite CIOT, teria a obrigação de emitir o CIOT para transportador autônomo de carga, que é o TAC, tá? É aquele cara que é pessoa física e tem um caminhão, ou então uma ETC com 3 veículos. ETC, empresa de transporte de cargas, não é isso? Isso. Se ele tem até 3 veículos, eu teria a obrigação de emitir o CIOT. Para a cooperativa, também é obrigação da minha empresa emitir o CIOT. Correto. Porém, se eu contratasse uma outra transportadora com mais de 3 veículos, que ela tenha mais de 3 veículos, e eu contratasse para ela fazer a minha entrega, eu não era obrigado a emitir CIOT. Só que, a partir de agora, até para essa transportadora, que tem mais de 3 veículos, eu também seria necessário emitir o CIOT, é isso? Isso, aí a partir de quando a gente tentar colocar o ambiente em produção, vou retornando à resolução, né? Isso mesmo, colocando a resolução, as empresas também teria que gerar o CIOT, né? Contratei qualquer empresa, teria que gerar o CIOT, né? Lembrando, se for com um veículo próprio dessa empresa, né? Então, por exemplo, eu sou um embarcador, contratei uma empresa de carga, né? E ela está realizando com o veículo dela, esse embarcador é que teria que gerar o CIOT, né? Ele iria gerar esse CIOT aí. Certo. Então, vamos lá. Então, indústrias e comércios que contratam transportes devem emitir o CIOT, Sim, ou não? sim, se ele contratar uma transportadora e essa transportadora for com veículo próprio dela. Ou se ela contratar um TAC direto ou equiparado, ela teria que gerar o CIOT já na resolução antiga. Certo, entendi. Então, aí vem um ponto importante que quando tem uma operação, então que a transportadora ela vai subcontratar, né? Subcontratar um transportador ou ainda uma outra empresa ou um autônomo, né? Como que funciona nesse caso? Nesse caso aí que você apresentou aí no desenho, né? Por exemplo, se uma contratante, né? Que é essa aqui, ela contratou uma transportadora e o veículo é dessa transportadora, quem gera o CIOT é o embarcador contratante, aqui, tá vendo? Aí quem geraria o CIOT seria ele.
através de uma IPF, tudo certinho, né? Então, agora se o contratante embarcador contratou essa transportadora contratou um TAC ou um ETC com 3 veículos, ou uma outra ETC, tá? Quem deverá gerar o CIOT seria essa transportadora aqui, ó. Esse cara não vai nem conseguir gerar o CIOT, tá? Por que não vai conseguir? Porque ele não tem os dados do caminhão. Ele teria que ficar pedindo para a transportadora. E também ele iria, tipo, fazer 2 CIOT, não tem sentido. Para NTT vai ficar, pô, o cara pagou tanto, o outro pagou tanto, o mesmo tanto, né? Ele vai olhar lá na NTT, vai olhar na conta desse transportador, porque é eletrônico, né? Tudo é eletrônico aí, tudo ligado ao Bacen, vai ver lá, oh, só pagaram o cara uma vez aqui. Tem 2 pagamentos pendentes aqui, vamos ligar para a empresa que não pagou aqui. Opa, embarcador, por que você não pagou? E aí vai gerar um estresse muito grande. Então, quem tem que gerar aqui, nesse cenário, seria o transportador final, tá? A transportadora final, que fez a contratação da ponta, né? Então, nesse cenário de subcontratação, na resolução ela está escrita, tá? Quem tem que fazer a geração de CIOT é o par. É subcontratante, contratado. Tá? Subcontratante, contratado. Ô Felipe, só pegando um gancho aí nesse assunto e tentando trazer para alguns clientes me ligaram justamente com essas dúvidas. Então, vamos lá. Só no cenário, a gente tem um embarcador, tá? Sei lá, um exemplo, a Coca-Cola, como tu citou antes. E ela contratou a minha transportadora para eu fazer o transporte, tá? E eu vou transportar com o meu carro próprio, tá? Então, ela é obrigada a emitir o CIOT, não é isso? Correto. Aí a Coca-Cola teria que gerar o CIOT, né? Aí o que acontece? Existe essa portaria que foi temporariamente suspensa, né? Que foi a portaria de número 19, que ela delega, por exemplo, fala o seguinte, ó, aí um embarcador que quiser passar a obrigação de gerar o CIOT para a transportadora, ele pode. Aí a transportadora poderia oferecer isso como serviço pro embarcador, tá? Entendi. Então, foi só. Aí, seguindo esse mesmo exemplo, o embarcador lá, Coca-Cola, me contratou, eu sou uma transportadora, ele me contratou e eu estou sem carro disponível. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contratar um terceiro no mercado. Então, eu acho que isso aí explica um pouco o que tu falou, né? A questão de não há necessidade de gerar 2 CIOTs. Não. É isso? Ou seja, Isso ela mesmo. faz qual seria o CIOT que iria valer? O do embarcador ou o CIOT que eu vou fazer porque eu contratei um terceiro? O que você fez para contratar o terceiro. Aí ele se sobrepõe ao CIOT do embarcador. É Correto. como se o embarcador perdesse a validade, é isso? Perder-se totalmente, tá? Não vai conseguir, não vai nem adianta viajar com aquilo ali, porque não vai estar com os dados corretos. Hein? Porque, por Entendi. exemplo, a NTT vai pegar o CIOT, né? Ela vai lá consultar pelo número do CIOT desse embarcador. Ele vai olhar, opa, tá com a placa de tal veículo, mas não é esse veículo aqui. Entendeu? Porque o cara nem tinha noção, né, que foi trocado, alguma coisa nesse sentido. Mas se tiver o cenário onde, por exemplo, a Coca-Cola ela me contratou para fazer o transporte, eu já sei que eu estou sem veículo, já mandei um terceiro para ela, com os dados do caminhão. Aí ela poderia fazer esse direto com o terceiro? Isso. Poderia, só que ela teria que fazer o pagamento, né? Aí entendi. Aí entra estoque. Porque o Entendeu? terceiro eu vou ter que pagar para ele o valor. Entendi. Aí, quem tá pagando é o cara que contratou, né? Se não foi a Coca-Cola, ela não gera. Então foi quem tá pagando é o cara que tá contratando. Tá. Então, quem tem frota própria tem que emitir o CIOT? Quem tem frota própria? Não, Hoje, não tem. hoje, o cara que tem frota própria, eu tenho uma carga, vou pegar a carga da Coca-Cola e eu vou levar essa carga com o meu caminhão próprio. Eu preciso emitir o CIOT, Não, você não precisa emitir o CIOT. antes é obrigação da embarcadora, né? É, isso mesmo. Aí o que pode ser feito, né, nesse cenário, né? O embarcador, como não é o mundo desse cara gerar CIOT, o cara nem sabe o que é isso direito. A transportadora, normalmente, né, ela tem um pouquinho mais de conhecimento, já tem um sistema voltado para isso. Nesse caso, a transportadora ela pode oferecer um serviço para o embarcador. Opa, calma aí. Eu posso te oferecer esse serviço, não se incomode com isso, deixa para mim. E aí, claro, teria que ter uma cooperação de passar os dados para o embarcador, né? Porque a emissão do CIOT vai ser com o CNPJ do embarcador, entendeu? Então,
como tem essa questão de emitir com o CNPJ do cara ali, né? Teria que ter essa cooperação. Mas tem que ter a transportadora pode oferecer isso como um serviço, tá? Isso é Entendi. muito bem importante para ele ter um know-how aí. Comercialmente. Isso mesmo. E até, inclusive, eu acredito que, já olhando ali no tempo de integração com o GW Sistemas ali, o sistema está totalmente apto para isso também, tá? Então, o transportador que é cliente da GW consegue oferecer isso como um diferencial, né? Que é uma complexidade, só que ele consegue absorver isso porque tem os sistemas integrados, né? Realmente precisam dos dados, né? Mas a parte sistêmica, né? Ela está toda coberta, né? Uma outra dúvida, essa dúvida também veio de clientes nossos, tá? As empresas de carga própria que não trabalham com autônomos e não têm contrato com empresas de meio de pagamento, como fazem para gerar CIOTs? Aí, nesse caso, então, por exemplo, existe. Eu não contrato autônomo, né? Ainda, você tem que analisar o cenário da seguinte forma: não contratei uma pessoa física, mas eu contratei uma ETC, que tenha no cenário atual hoje, tá? Do dia de hoje. Contratei uma ETC que tem 3 veículos ou menos, ou uma CTC, tem que gerar CIO de qualquer jeito, você tem que já se adequar à lei, né? A lei já vigente. Agora, ainda mais, com essa nova resolução, tem a cooperação das Cefases que vai mandar automático. Então, a NTT não vai mais na porta da empresa, tá? Ela vai automaticamente jogar no DOL lá o aviso e depois já vai jogar a multa, né? E a questão do CIOT, quando contratam empresas maiores, ainda não é obrigatória, né? Mas ele vai se tornar obrigatório. Então, ele vai ter que contratar uma IPF para fazer a geração do CIOT. Claro, tem a questão do IPF ser gratuito, né? Aí você pode entrar no site, só que manualmente você teria que fazer essa forma, né? Então, a IPF, junto com a GW Sistemas, né? A gente disponibiliza uma forma totalmente integrável, né? Totalmente integrada, né? Então, é isso que a gente disponibiliza para os clientes aí, uma integração para fazer essa parte da geração do CIOT, bem como algumas outras funções dentro do sistema, como uma inteligência um pouquinho maior também. Até para gerar o pedágio também, que a gente tem que guardar a praça de pedágio, algumas informações para atender também a outra parte, a outra resolução também que tem nessa forma. A gente vai entrar no aspecto de pagamento logo em seguida aqui. Uma última questão aqui em relação mais uma questão em relação aí a um cenário bastante específico que chegou aí até nós, em relação a quando a gente tem um frete onde a gente tem várias origens e vários destinos, né? Dando um exemplo, uma empresa com carga que trabalha com carga fracionada, né? Então eles fazem entrega com frota própria, né? Porém com vários municípios, né? Numa mesma viagem, né? Várias entregas na mesma viagem. Eles utilizam veículos VUPs e 3/4, né? Os famosos meio caminhão aí, né? Ou ainda até mesmo um veículo maior, né? Como é que funciona nesse caso? Eles são obrigados a emitir o CIOT, Felipe? Então, nesse cenário, né? Então, tem que ser analisado da seguinte forma: esses veículos foi contratado por quantas pessoas? Quem está me contratando, né, para gerar para fazer essa operação, né? Se foi uma pessoa, só um embarcador só, tem que gerar o CIOT de qualquer forma, tá? Vai gerar o CIOT lá, normal. Agora, se tiver mais de um embarcador, a NTT passou uma posição para as IPFs, né? Que tem que ser gerado CIOT em todas as situações. Teve algumas pessoas que fizeram algumas consultas na NTT e ela retornou lá que, por enquanto, estaria dispensado a emissão do CIOT para diversos embarcadores, né? Porque ela vai tratar isso, ela vai tratar mais para frente. O sistema da NTT ele permite hoje a geração do CIOT, tá? Porém, quando você tem um CIOT, quando por exemplo, mais de um embarcador contratando o mesmo veículo, né? Então, por exemplo, cada parte do veículo tem cada parte da carga, né? É isso mesmo, é de um embarcador que contratou, né? Então, o cara que está pagando frete, cada um é uma parte, né? Nesse cenário, a NTT ainda vai preparar uma forma, porém, o sistema já permite hoje. O que eu aconselho, tá? Já deixa pronto, porque a NTT ela vai ajustar e o prazo que ela vai colocar é prazo curto, ela sempre está colocando um prazo muito curto. Podem ver a resolução que ela publicou lá, 5873, as outras resoluções relacionadas aos prazos que ela vai dando, até na primeira resolução, o David passou aí sufoco também para integrar aí com o NDD Cargo, que foi, ela deu 15 dias, ela disponibilizou o web service num dia
e o primeiro prazo foi de 15 dias, né? E aí, como teve muita pressão mesmo lá dentro da NTT, teve inclusive empresas indo com o sindicato e tal, ela deu mais alguns dias, mas deu muito pouco, tá? Então, a questão do corona, a pandemia aí, é que deu uma amenizada sem querer, né? Foi péssimo também para a economia, está sendo muito ruim, né? Mas essa questão do CIOT acabou ganhando um tempo para as empresas se adequarem, tá? Então, o que eu digo, tá? Aproveite esse tempo, já deixa tudo certo, já faça a questão do CIOT para empresas de embarcadores também, porque o sistema da NTT já permite isso, então agora é só a questão de ela publicar a regra. Se ela publicar, imagine o seguinte, eles estão trabalhando hoje, eles não estão trabalhando em Brasília, estão todo mundo trabalhando de casa. Eles podem só escrever a regra de casa ali e passar para aprovação. Até a diretoria da NTT está votando a questão das atas ali, das novas resoluções, tudo online, né? Então isso aí pode vir com um prazo para se adequar bem curto também, tá? Então a NTT está andando, mesmo assim está tendo trabalho interno lá dentro, tá? Não para, né? Não para. Até a questão de toda reunião da NTT, eu estou acompanhando, tá? Estou vendo ali. Se eu não vejo à noite, eu deixo gravando para ver depois. Porque eles disponibilizam um pouco mais tarde depois no YouTube, né? Se não vê ao vivo, né? Mas eu sempre estou vendo ali para já dar uma posição até para mercado e etc. Tá? Legal. Bom, muito bem, vamos entrar então no aspecto aí de emissão mesmo, de CIOT, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Felipe, sobre essas etapas, né? De como a gente faz para emitir o CIOT em si, na prática, né? Ok, então vamos fazer a emissão dele. Então, a primeira forma, né? Hoje o NDD Cargo dispõe, por exemplo, de um portal lá, né? Se eu quero fazer a emissão do CIOT, eu poderia já fazer a emissão lá dentro do portal do NDD Cargo. Porém, você tem que digitar as informações, né? Então, e até não ficaria tão dentro das informações, porque hoje você já digita dentro do sistema. Por exemplo, dando um exemplo da GW, já está digitando dentro do GW as informações. Para fazer o CTE, para fazer o MDFE e para fazer o CIOT, só algumas informações a mais. Então, aproveite o sistema integrado, que é muito mais fácil, é muito mais rápido, tá? Para fazer a geração do CIOT. Então, o que eu precisaria, né? Se fosse uma empresa ali para fazer a geração do CIOT, né? Primeira coisa, eu teria o sistema integrado, como IPF, né? Teria que contratar uma IPF, né? E teria que saber a forma que eu pago o transportador, né? Tendo essas três informações, já poderia começar a fazer a emissão do CIOT. Felipe, a gente tinha falado agora há pouco, lá que em julho houve umas mudanças, essas mudanças que deram 15 dias e tal, e a gente, até internamente, a gente fala, não, agora é o novo CIOT. A gente vem utilizando esse recurso do novo CIOT. O que mudou com o novo CIOT? O que é que tem a mais de informação que precisa ir para a NTT, que eles começaram a exigir isso lá em julho, depois passou mais para frente, e hoje a gente já vem integrando essas informações já junto com a NTT. Correto. Então, hoje teve algumas alterações, né, nesse CIOT, né, na nova forma de emissão do CIOT, né. A questão da autorização do CIOT não teve tanta alteração, né? Ela acrescentou algumas informações a mais, que é para fiscalizar a tabela de frete. O que teve mais impacto foi a questão dos retornos, né, que a NTT tem. Então, ela mudou a forma de trabalho interno lá dentro da NTT, né? De informações para emissão, né? O que teria mais, né? Quando é um CIOT, por exemplo, eu tenho um CIOT lá que é lotação, é uma carga padrão, né? E eu teria que informar alguns dados que, por exemplo, seria o código do tipo de viagem, a destinação comercial, se tem destino comercial ou não, se é um veículo se é uma viagem, na verdade, tá? Não é um veículo de alto desempenho, é uma viagem de alto desempenho. Eu teria que ter todas essas informações para gerar o CIOT. Nessa parte não teve nenhuma alteração, tá? O que teve é mais o compliance interno da NTT, né? Baseado nessas informações e algumas informações que já tinha no layout, só que a gente não enviava para a NTT, né? A gente aproveitou muito o nosso layout atual. Por exemplo, a questão da quilometragem também, a NTT consegue calcular a tabela de preço mínimo daquela viagem, né? Então, ela, já baseando nessas informações, ela já calcula para saber qual seria o preço mínimo daquela distância, né? Para gerar
para gerar insumos aí. A NTT não vai travar a operação, tá? Isso muita gente pergunta, se eu gerar um CIOT abaixo da tabela de frete, a NTT vai travar? Não, não vai travar. Ela vai deixar você passar tranquilamente. Tá, complementando, lá nos novos campos tem uns que se eu não me engano, é CEP origem, CEP destino, KM de distância, mas tem dois campos que gerou dúvida internamente em alguns clientes também, que tu falou aí agora, se a viagem é de alto desempenho e o outro foi qual mesmo? A destinação comercial. Destinação comercial. Isso. Podia descrever melhor o que é cada um desse, porque isso aí às vezes esses campos, assim, é uma armadilha. O cara marca sem saber o que é e termina, quando vê, a multa chegando na porta. Então, a destinação comercial, o que que ela é, tá? A destinação comercial, ela só tem o foco de saber qual é o destino daquela mercadoria, daquele veículo, tá? Então, por exemplo, sou uma indústria, estou vendendo a carga ali que eu contratei naquele transportador direto para um supermercado. Tem destinação comercial, já coloca lá o número 1, né? Mas não tem, é para insumos lá, para matéria-prima, alguma coisa desse sentido. Não tem destinação comercial ainda. Não vai, isso daí não vai, tipo assim, não vai alterar a regra da tabela de frete, tá? Não vai vogar nada na tabela de frete, tá? É só uma informação para a NTT ela ter de controle interno lá deles, tá? Não tem nenhuma, ainda não tem nada, tá? Nenhuma regra em cima disso. E o outro alto desempenho? E o alto desempenho, esse daí, esse aí ele infringe, ele vai bem em cima da tabela de frete, que é da resolução 5867. Lá no final da resolução 5867, se tu olhar lá, tem 4 tabelas, né? Então tem a tabela, por exemplo, automotor, tem a tabela lotação, tem a tabela de alto desempenho automotor e tem a tabela de alto desempenho lotação. Baseado nessa tabela é que você vai fazer o cálculo da tabela de frete, tá? Então, por exemplo, se eu contratei um veículo e vai levar mais de 4 horas a viagem e eu só estou contratando só a parte, só o cavalinho, então você vai respeitar a regra da tabela automotor e não é de alto desempenho, tá? É só automotor. Porque a parte da carreta é da contratante. Então eu faria só automotor. Agora, por exemplo, estou contratando um veículo, tanto a carreta quanto o implemento rodoviário, tanto o cavalinho quanto o implemento rodoviário é do contratado. Nesse cenário, você tem que respeitar outra tabela, que é a tabela de lotação. Se demorar mais 4 horas. O que é o alto desempenho, tá? O alto desempenho, baseado nas informações da MDFN, a NTT consegue validar se é uma viagem de alto desempenho ou não. Seria uma viagem que eu teria um contrato com o transportador, tá? Teria que ter um contrato firmado lá com ele, que eu faço viagem de alto desempenho com esse transportador. Também é uma viagem que tem que durar 3 horas. No máximo 3 horas, tanto do tempo de carregamento como descarga. É uma tabela de frete muito mais barata, tá? E ela segue a mesma regra, tá? Se eu estou contratando só o cavalinho, é a tabela de alto desempenho cavalinho. Se eu estou contratando o implemento rodoviário e a de alto desempenho, né? A mesma coisa, a lotação de alto desempenho. Então é esse cenário que você tem que respeitar, tá? Só que tem que ser bem analisado para você contratar isso, porque o frete sai bem mais barato, tá? Sai mais barato, mas tem que ter a noção para não ter um impacto depois, mais para frente, tá? Por quê? Porque a NTT está disponibilizando para todo transportador o aplicativo chamado InfraBR, né? Através desse InfraBR, o transportador já vai ver, minha viagem durou mais que 3 horas. Eu vou colocar aqui no aplicativo, durou mais que 3 horas, então não é alto desempenho. Minha origem e destino é aqui. Teria que ser esse valor de frete. Ele vai denunciar na NTT, tá? Entendi. Muito bem. A gente está transcorrendo aqui, né, sobre uma série de cenários complexos, né? Mas ainda assim a gente está tratando de um cenário onde toda a comunicação com a NTT ela funciona muito bem, né? Felipe, em relação a quando há uma falha de comunicação, né? Ou seja, a NTT está fora do ar, né? A gente não consegue se conectar com ela para ter o CIOT gerado. Como que funciona nesses casos? Como que GW e NDD estão preparadas para isso? Correto. Então, essa parte da contingência, tá? NDD Cargo, ele é totalmente voltado a deixar a operação totalmente no ar, né? No caso do NDD Cargo, tá? Difícil, a gente dispõe de disponibilidade no ambiente de 99,9% lá. Então, normalmente,
99,8, coisa assim, tá? Que a gente dispõe na questão de madrugada, fazer alguma atualização nos ambientes e alguma coisa nesse sentido, tá? Para ficar em contingência, dificilmente acontece isso, tá? Na questão da NTT, volta e meia eles entram em manutenção lá, até para trocar o ambiente, por exemplo, colocar a tabela de frete na produção daqui a pouco, né? Ou alguns ajustes internos lá dentro da NTT. Ele dispõe de colocar em contingência volta e meia, né? O nosso sistema ele é totalmente preparado, tá? Então qualquer CIOT que não tenha comunicação com a NTT, a gente gera um número do CIOT, dispõe do número de protocolo com letra X lá, e depois o GW sistema ele fica consultando aqui no NDD. Tanto a gente quanto eles, a gente fica informando, opa, agora ainda está em contingência, ainda está em contingência, opa, voltou o retorno da NTT. E aí a gente dispõe do retorno lá para o GW Systems. Muito bem, então a questão é que a viagem ela pode começar, o documento está gerado, Correto. Ele vai ser gerado, ele vai ser alterado de contingência para normal, né? Um documento já completo, vamos chamar assim, daqui um pouco ao longo da viagem. Ao longo da viagem. A NTT entrando em contingência, o GW não muda muito, porque a gente consulta, envia as informações para a NDD, e a NDD retorna para a gente o CIOT provisório lá com o código verificador, se eu não me engano, fica X, né? É X? Isso mesmo. 4 letras X, né? Pro GW. A grande mensagem aqui é em relação a gente deixa a operação funcionando. Isso mesmo. Apesar daqui um pouco de um problema de comunicação. Queria só fazer um parênteses aqui, Felipe, antes você falou em relação ao CIOT ser autorizado, mesmo com a tabela abaixo do que determina a NTT, né? Ou seja, o CIOT eles vão deixar autorizado, mesmo que o valor esteja abaixo, ou seja, eles vão ficar com a faca e o queijo para multar a empresa em virtude de não estar de acordo aí com a legislação, né? Isso mesmo. Como que a NDD, como que a NDD e a GW se prepararam para isso? Então, tanto a NDD quanto o GW, a gente dispõe da questão de cálculo da tabela de frete. Antes de iniciar a viagem, a gente dispõe de métodos lá, que você colocando origem e destino, a gente retornaria a questão de qual é a tabela de frete aplicável àquela viagem, né? E aí, por exemplo, a contratante ela vai saber lá, pô, essa viagem aqui é uma viagem de alto desempenho, a tabela que tem que respeitar é essa aqui, baseada na quantidade de eixo do veículo. E aí é retornado qual é a tabela de frete ali, o valor da tabela de frete, né? A questão do cálculo ali não é muito complexo para fazer também. E então a gente dispõe dessa funcionalidade aí também, né? A NTT tem toda a questão do cálculo lá, que é baseado na tabela de frete, né? Tem o Arla, tem a questão do desgaste de pneu, tem várias coisas que está tudo dentro dessa resolução 5867, tá? Então, caso surja alguma dúvida, tá nessa resolução, mas a gente pode auxiliar também, tá? A ideia é, na hora do contrato, antes de enviar, no sistema da gente, um botãozinho lá para validar a tabela, para ver se está dentro ou se está fora. Maravilha. Bom, trazendo então, Felipe, vamos a parte de emissão, acredito que a gente tem perguntas do pessoal que está de casa, a gente já está recebendo aqui, já estamos organizando elas. Antes disso, vamos falar um pouco sobre a parte de pagamento de frete, né, o PEF. Então, o que é o PEF? Como que ele funciona, Felipe? Então, o PEF nada mais é que a forma de pagamento do transportador, né? Qual é o significado dessa sigla, né? Ele é o pagamento eletrônico de frete, tá? Hoje a NTT dispõe de algumas formas de pagamento eletrônico de frete, tá? Que ela deixa que seja pago o transportador autônomo e o equiparado, tá? Então seria via cartão da administradora, então a administradora poderia ter uma forma homologada na NTT, normalmente é o cartão, tá? Ou depósito em conta bancária, mantida lá pelo Banco Central e etc. Né? O depósito em conta bancária pode ser uma conta pagamento, uma conta poupança ou uma conta corrente, tá? Então essas são as formas que estão homologadas na NTT. Então o PEF nada mais é que a forma de pagamento que eu tô pagando. Por exemplo, mas eu vou pagar o cara em cheque, não é PEF. Então é proibido pagar um TAC equiparado como cheque ou dinheiro em mãos. Isso não pode ser feito, tá? Ok. Bom, mas então dá para a gente entender que o CIOT é o PEF, é isso? Ou não é a mesma coisa?
Não exatamente, tá? Então vamos lá. O CIOT só o código gerado, né, da NTT. Até o exemplo que é bom dar, por exemplo, contratei uma empresa com mais que 3 caminhões, né? Eu só vou gerar o CIOT, eu não gero o PEF. Entendeu? Agora eu gero um CIOT, por exemplo. O PEF ele faz parte do CIOT, mas não para todas as operações, entendeu? Então ele não é. São coisas separadas, que é mais a forma que eu estou pagando. Por exemplo, já posso pagar o cara antes de eu gerar o CIOT. Tá? Só eu depositar na conta bancária dele. Depositei na conta bancária, depois eu gero o CIOT. Então, o PF é coisas. Ele faz parte do CIOT, mas ele não é a mesma coisa. Tá? E como acontece esse pagamento, Felipe, pela IPF? Então, se é pela IPF, tá? Eu uso o cartão da administradora, né? No caso do NDD Cargo, eu tenho até o cartão aqui. Não sei se você vai conseguir ver bem aí. Seria o cartãozinho Mostra lá. pra gente aí, cara. Seria o cartãozinho do NDD Cargo lá, né? Seria esse cartãozinho aqui. Quanto larga, tu pega frete aí, né? Quanto larga da NDD, tu pega uns frete, né? Tem que fazer, né? Pra ganhar um extra aí também, pra gente saber como é que. Importante ter a mão, né? Importante ter a mão. Importante é Né? assim, né? Que quando é autorizado o pagamento, já cai direto no teu cartão, né? Já cai direto no cartão aqui. Aí eu Já tem o vínculo GW, NDD, já cai o crédito no seu cartão. já aproveito, né? Tem a questão, um dos melhores cartões que tem, questão de taxa, tá? Porque, por exemplo, eu vou lá, eu quero usar, por exemplo, eu quero usar débito, né? Não tem nenhuma taxa em débito, tá? Pode ficar tranquilo. Tem alguns cartões ali que ele não. Até alguns administradores querem cobrar até taxa disso, tá? Então a gente acha um pouco absurdo. Hoje a taxa que tem no nosso sistema aqui é porque as operadoras ela cobra taxa, por exemplo. Vou sacar o dinheiro lá no banco 24 horas. O banco 24 horas é que cobra uma taxa, entendeu? A gente está preparando algumas formas aí futuramente dentro do produto que é para disponibilizar algumas formas novas aí, né? Que vai vir novidades aí esse ano que vai ser bem legal para a operação, que vai tornar mais barato para a contratante, tá? Porque a questão de taxa é contratante, a NTT colocou na conta da contratante, tá? Então a gente pensa nesse cenário em melhorar o cenário para a contratante. Então isso que é o foco. Também pro transportador, tá? Porque é o cara que está usando ali no dia a dia e tal, né? É o cara que vai reclamar mais, né? Então a gente vem preparando algumas coisas aí que vai ter muita novidade aí pro transportador, principalmente no aplicativo aí na NDD Cargo também, tá? Uma observação é que a palavra IPF é muito usada, mas eu descobri há uns meses atrás que a NDD é uma IPF. IPF, na verdade, é a empresa, a gente chamava aqui de empresa que geradora de CIOT, alguma coisa assim. Então, a NDD é uma IPF, não é isso? Isso mesmo. A gente tem a gente tem um banco, para você ser uma IPF, né, tem que ser um banco, não pode ser uma transportadora, tem algumas regras que a NTT ela coloca lá específica para IPF. Até teve uma grande transportadora, se não me engano, a maior aí do Brasil. Eu não vou citar o nome, tá? Mas é a maior do Brasil. Ela tentou fazer a questão de homologação na NTT, ela fez a homologação, porém ela não pode gerar CIOT e para nada que seja vinculado a ela. Tipo assim, eu tenho uma transportadora que vai carregar para mim, não pode ser o CIOT por ela, tá? Então ela tem que fazer para uma empresa que não tem nada, não tem nenhum vínculo com ela, entendeu? Uma série de regras. Me diz uma coisa, para fazer esse pagamento, é só pelo cartão ou eu posso pagar com cheque, com depósito, com dinheiro? Como funciona o pagamento quando eu contrato um terceiro e gero o CIOT? Então, a forma de pagamento, né, quando eu estou contratando um TAC ou equiparado, né, que é uma cooperativa e etc., pode ser no depósito, pode ser no cartão da administradora. Cheque e dinheiro nesses caras não pode, tá? É totalmente vedado. Agora a questão de uma transportadora com mais que 3 caminhões, aí não importa a forma que você está pagando, tá? Se quiser pagar em boleto bancário, alguma coisa nesse sentido, pode continuar a forma que já é pago hoje. Tá, então, só para ver se encaixou bem aqui. A lei diz que eu tenho que emitir um CIOT a partir de agora, também quando eu contrato uma empresa que tem mais de 3 veículos, um CNPJ. Tá? Antigamente eu não precisava, eu só precisava gerar para autônomo, cooperativa ou CNPJ que tem até 3 veículos. Correto. Agora, eu preciso emitir o CIOT também para CNPJ que tem mais de 3 veículos. Isso mesmo. Eu sou obrigado. Porém, a forma de pagamento para esse camarada segue a mesma regra ou não? Não, esse cara aqui vai mudar a regra, tá? Esse cara aí, tipo assim, a forma. Mudar a regra não, eu vou manter a forma que eu tô pagando pra esse cara. Pago ele como eu quiser, né? Isso mesmo.
Inclusive, posso pagar até no cartão também, por estratégia financeira, né? Se eu Pode, quiser. pode pagar. Às vezes, se valer a pena, pode pagar, ali, não tem problema. Ele vai ter um Internet Bank do NDD Cargo lá, para ele ter todo o controle lá também, tá? Beleza. Muito bem. Um outro item que tem gerado bastante dúvida dos clientes da NDD, da GW também, é em relação na emissão do CIOT, Felipe, nós temos alguns tipos de viagem, né? Uhum. Você podia trazer para nós, então, quais são esses tipos de viagens e a aplicação deles? Então, hoje existe dois tipos lá, né? Que é a viagem padrão. Tá. A tabela de frete ela vem bem em frente desse tipo de viagem, tá? E só que existem cenários dentro da padrão que eu teria que respeitar a tabela de frete, e existe cenário que eu não respeitaria a tabela de frete. Tá? E existe o TAC agregado. No padrão, por exemplo, quando eu estou contratando uma empresa, ela é caracterizada como uma viagem avulsa, tá? Quando eu já sei, por exemplo, eu contratei você, por exemplo, contratei o Alexandre para fazer o transporte para mim, e eu já sei onde o Alexandre vai iniciar, onde vai terminar, já sei tudo a viagem, né? Já falei para o Alexandre. Então isso é caracterizado. Esse é o padrão. Esse é a viagem padrão, beleza? Nesse cenário da viagem padrão, eu teria que ver, por exemplo, se tem mais de um embarcador. Tá contratando aquele transportador. Se tiver só eu, tô contratando aquele transportador, eu contratei, é só carga minha. Não que seja minha, né? Mas eu tô contratando aquele cara para fazer viagem, levar para várias pessoas, né? Nesse cenário, eu teria que, se for só uma pessoa, eu tenho que respeitar totalmente a tabela de frete, tá? Então eu tenho que ver as regras da tabela de frete, que é a resolução 5867. No cenário de CIOT, que é fracionado, né? Então, por exemplo, tem mais fracionado para NTT quando tem mais de um embarcador no mesmo veículo. Então, cada parte do mundo, por exemplo, aqui nesse veículo aqui, metade da carga é de um embarcador, metade é de outro, tá? Então, tipo, é frete que duas pessoas estão contratando. Nesse cenário, ele se encaixa como um transporte fracionado para a NTT. Eu não preciso respeitar a tabela de frete, por isso que eu estou falando que a regra já está montada para a NTT. É só, sistematicamente já está montada, é só ela escrever. Então ela colocaria essa regra aí para dispor. Então já gera o CIOT porque não teria problema, tá? E aí o TAC agregado, tá? O TAC agregado é só um CIOT relacionado ao tipo da contratação. Por exemplo, eu contratei o Alexandre e o Alexandre ele vai transportar para mim durante o mês aí várias viagens. E eu tenho um contrato com o Alexandre aqui, tenho um contrato para dispor disso. Então esse seria o viagem do tipo TAC agregado. Não tem relação com a tabela de frete, tá? Você não precisa respeitar a tabela de frete nesse cenário. Então, o funcionamento da tabela de frete para TAC agregado não funciona, não é isso? Não funciona. Não funciona porque o funcionamento da tabela de frete para o CIOT padrão, ele não se aplica quando se tem vários embarcadores, é isso? Isso mesmo. Tabela de frete, não. Entendi. Beleza. Pode seguir, Alexandre. Ok. Uma outra dúvida que a gente já até começou a tratar um pouco disso anteriormente, que é o transportador assumir a responsabilidade em nome do embarcador, né, em nome daquela contratante, para fazer a emissão do CIOT. Isso é possível, então? Isso é possível, já é possível hoje, tá? A NTT ela veio até com logo quando ela pegou ali aquela portaria de número 19 que falava tudo sobre isso, né? Que ela falava sobre delegar, que está suspensa por enquanto, né? Ela só está inativa, né? Por enquanto, ela vai ativar a qualquer momento, né? A questão desse tipo de contratação já era previsto na resolução anterior. Gerou muita dúvida, só que na resolução anterior era só para a cooperativa, né? Como o sistema ainda está da resolução anterior, no dia que eles revogaram, eu já mandei um e-mail lá para a NTT. Nesse cenário aqui, a cooperativa pode fazer a emissão ainda, pode delegar. Eles falaram o seguinte, pode manter a forma, tá, de delegação. Não teria problema nenhum em delegar isso. Isso mandaram para mim por e-mail, tá? Eles não atualizaram nenhuma resolução. Então, se a contratante tem alguma dúvida relacionada a isso e tal, pode mandar um e-mail na NTT que eles provavelmente vão seguir na mesma linha que foi me enviado o e-mail, tá? Mas como fica a responsabilização disso, Felipe? Digamos, muitas dúvidas que chegam de clientes para mim é o seguinte: o meu embarcador teria que emitir o CIOT, mas ele está jogando a responsabilidade para mim, para eu ter que emitir. Se a
a obrigatoriedade é do embarcador, e ele me contratou e eu vou transportar com um carro próprio, ele não fez o CIOT, onde é que eu posso ser prejudicado com isso? Então, para uma transportadora é uma oportunidade de negócio, tá, para ela. Se o embarcador está jogando para ela essa responsabilidade, né? Ela sabe que não, que segundo a resolução não é dele, não é dela, tá? Ela poderia falar o seguinte, não, eu não vou gerar, porque lá na resolução isso só se eu quiser fazer, né? Isso é colaborativo, né? Se caso eu não tenha essa opção, eu não quero fazer. Porém, você vai gerar problema com a empresa que está te contratando, né? Porque provavelmente ela vai procurar outra transportadora que ofereça tal serviço, né? Então eu vejo isso como uma oportunidade para a transportadora, tá? Para ela até oferecer uma melhor quantidade de serviço ali no caso, né? Oferecer como um serviço mesmo, né? Ó, até faço isso aí para você, mas eu vou cobrar, entendeu? Alguma coisa que ele vai gerar, isso vai para economia mesmo, tá? Então isso aí é mais para gerar a economia, pode oferecer como um serviço esse cenário. Até porque tem muitos embarcadores que o RP dele nem está preparado para gerar CIOT, porque não era uma cultura os embarcadores gerar CIOT. Isso mesmo. É uma cultura transportadora. Então, os TMS estão preparados, mas os sistemas dos embarcadores, acredito que a maioria não tá preparado para gerar CIOT. Ou estava preparado o TMS ou está desativada a função, né? Então, se eles não faz hoje o transportador, ele pode só pedir para ativar, né? Então é algo que é mais nesse cenário, né? A cooperativa já fazia isso há muito tempo, tá? Então só que era só específico só para a cooperativa, tá? Então a cooperativa já oferecia isso como um serviço para os embarcadores, tá? Ou até para a própria transportadora que iria contratar. Não, deixa que eu gero aqui porque a resolução diz lá que nas instruções da NTT que eu posso fazer para você. E ela já fazia isso. Então agora a NTT só estendeu, que até o embarcador, a transportadora já poderia fazer também, o ETC, né? Entendi. Felipe, aproveitando, entrando já em outra pergunta que também chegou para a gente. Depois que eu gero o CIOT, eu posso alterar ele, eu posso mudar o valor dele, eu contratei o cara por um valor, depois eu vou baixar ou aumentar, ou eu mudei o motorista, chegou no cenário, o motorista passou mal, eu tive que mandar outro motorista para continuar a viagem. Eu posso alterar o CIOT já emitido? O motorista, né? Por exemplo, assim, o motorista, como ele não tem, por exemplo, é só o motorista que eu estou alterando, né? Se eu contratei uma ETC e estou alterando só o motorista, não tem problema nenhum, tá? Se alterar. Questão de veículo, não vai conseguir alterar mais, tá? Questão no novo CIOT, isso já é que está em homologação, tá? No novo, ainda em produção, ainda é possível, porque ainda não está a resolução de produção ainda. Agora, por exemplo, eu terei valor, né? Eu quero descontar o valor do frete, isso é perigoso, tá? Não vai conseguir fazer. Agora eu quero acrescentar valor, mas não incide no valor do frete. Por exemplo, eu não vou alterar o valor que eu vou pagar para o transportador, mas eu quero alterar, eu quero colocar um valor a mais lá, às vezes por o cara ter ficado no hotel, alguma coisa nesse sentido, né? Pneu, alguma coisa que teve, algum deságio que eu estou pagando para esse transportador a mais. Nesse cenário, desde que não integre o valor do frete, eu posso alterar. Se não... Estou te ouvindo de novo. Ah, tá. Até que parte vocês ouviram? Até a parte que permitia a alteração, mas você falou. Aí depois travou, deu uma travadinha. Tá bom. Então a NTT ela permite ela desde que não altere o valor do frete, é possível você fazer a alteração do CIOT, tá? Então alterar tipo assim, tudo relacionado à viagem, né? Por exemplo, tô querendo pagar um troco de óleo lá pro cara, alguma coisa que eu tô oferecendo para esse transportador. Desde que não altere o valor do frete, poderia alterar. Agora se eu alterar o valor do frete, quero alterar, por exemplo, quero descontar o valor, aí não. Eu pago em parcelas. Pode manter toda a forma que você tem hoje, tá? Se você quiser pagar em parcela isso, conforme ele vai entregando, você vai pagando. Isso pode também. O que não pode é alterar o valor que vai ser efetivamente que foi declarado no início da viagem. Tá? Se eu tenho que alterar alguma coisa, gera um novo CIOT. Certo. Mas aí cancela aquele anterior? Deixe dentro do prazo, sim, tá? O prazo diminuiu lá para a NTT, 24 horas, se eu não me engano. Ok. Uma outra questão de um cliente... Fica à vontade, David. É que ele falou uma informação que eu não sabia. O prazo de cancelamento do CIOT agora é de 24 horas? Isso, se for no CIOT padrão, sim, tá? Diminuiu bastante lá na questão do... Isso no CIOT novo, tá? No novo CIOT que ainda não está em produção.
Então, nesse momento, ainda permite mais que 24 horas. Isso, mas permite. quando entrar um novo, vai Isso cair para mesmo. 24 horas, né? Isso mesmo. Beleza. Muito bem, eu vou trazer mais uma pergunta aqui de um cliente de uma transportadora que é cliente da GW, e ele coloca: eu como transportador, se contratar um motorista terceiro, né, é obrigatório que a NTT do veículo esteja em nome do proprietário do veículo? Ou a NTT pode estar em nome de qualquer pessoa? A contratação, né, por exemplo, a transportadora ela só vai conseguir contratar do dono do proprietário do veículo, tá? Então ela não vai conseguir contratar de outra pessoa, né? Por exemplo, do tio, do avô lá. Se está no nome dessas pessoas, a contratação vai ser para essa pessoa, hein? Vai ser para elas, né? Isso mesmo. Então, muito bem. Mais uma aqui também voltada a uma transportadora cliente da GW. Ela gostaria de saber o seguinte: se é necessário utilizar o CIOT no manifesto, porque sempre tem um campo lá, CIOT, ele está sempre em branco, né? Os nossos veículos, né, dessa transportadora que é cliente nossa, tanto o veículo quanto os motoristas são fixos, não é uma terceirização na nossa operação. Se não há terceirização, por exemplo, assim, se essa empresa está contratando veículos ali, que é dela mesmo, né? Então, por exemplo, é meu veículo, é meu transportador, não tem terceirização nesse processo. Nesse cenário, você precisa gerar CIOT, vai ficar em branco mesmo o manifesto. Permanece em branco, né? Não teria muita alteração. Agora, a questão do... Contratei um terceiro, né? Mesmo que seja fixo, né? O cara é fixo, mas é terceiro. Não, acho que todos demos uma congelada aqui. Tá. Legal, vamos retomar. Rapidinho, voltando a um tema a uma pergunta que você respondeu, Felipe, e aí apareceu uma dúvida aqui. Uma dúvida não, um cenário que acontece é que acontece muito dos motoristas eles comprarem o caminhão no nome do tio, do pai, do irmão, etc. E na motorista. Então, nesse cenário, ao gerar o CIOT, o contratado vai estar sendo lá o tio dele, que talvez nem saiba o que é que o cara faz com aquele caminhão. Então, existe como o carro que está no nome do tio, eles irem lá na NTT e fazer um contrato de arrendamento para passar esse carro na NTT para o motorista, porque com isso o motorista ia receber, o motorista seria o contratado na operação e não o tio dele. E o tio dele apenas. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui, tá? As informações obrigatórias acrescentadas no CIOT para fins de cálculo de frete mínimo tem que sair impressas no contrato de frete? Eu acho que essa pergunta está relacionada àqueles campos de alto desempenho, CEP de origem, CEP de destino, KM de distância, tipo da carga. Essas informações, elas precisam estar impressas na hora de uma fiscalização na BR, por exemplo? Precisa estar impressa, tá? Isso quando entrar em vigor a nova resolução, né? Então, algumas das informações ela vai ter que estar impressa. Vamos lá, pessoal, a gente tem mais algumas dúvidas aqui, a gente logo vai entrar nas dúvidas que vieram da live. A gente viu que tem várias dúvidas pipocando aqui, a gente vai procurar responder aquelas que a gente conseguir aqui, para a gente não estourar o prazo. Gravada. Vamos fazer o seguinte, tá? Até para ficar melhor, como está tendo agora uma queda um pouco do link e tal, a gente vai pegar agora as perguntas e tal, tá? Que foram enviadas para a gente estar respondendo para o pessoal aí também, tá? Eu acredito que como o tempo já deu bem em cima aqui também, tá? A gente vai seguir dessa forma e a gente vai estar respondendo as pessoas que fez a pergunta ali por e-mail ali também, tá? Para a gente estar aproveitando. Para estar encerrando aqui também a live aí, tá? Certo. Deixa eu só pular então para o final aqui, para botar os contatos, que daí o pessoal pode entrar em contato pelo e-mail, faleconosco@gwsistemas.com.br, né? As dúvidas, como o Felipe falou, a gente vai responder todas elas aí para quem mandou através do chat, né? Em virtude do tempo aqui, a gente vai acabar tendo que encerrar essa live. Daqui um pouco, pensar numa segunda oportunidade também, né?
Isso. E qualquer dúvida que tiver, manda para o Fale Conosco, que a gente vai respondendo. O que a GW não conseguir responder de imediato, com certeza eu vou consultar o pessoal da NDD e junto a gente consegue sanar todas as dúvidas que tenha, que ocorram. Até se Perfeito. depois a gente pode organizar aí, David, o pessoal aí, para a gente fazer o segundo tempo da live aí. E até melhorar algumas perguntas aí que talvez travou aí no momento da live para a gente Da estar live, né? tratando aí de novo. Com certeza. Nosso principal compromisso, né, é ter essa transparência, né, e de transmitir conhecimento para os clientes, né? Correto. Então, daqui a pouco fizemos uma segunda rodada aí. Segundo tempo. Segundo tempo, né? Legal. Felipe, muito obrigado pela tua disponibilidade de responder as dúvidas aqui dos clientes, tanto da NDD quanto também da GW, né? David, também muito obrigado pela participação. Vamos ficar, então, à disposição vamos já ficar com o tema de casa de responder as perguntas que vieram e as novas que vão surgindo aqui. Daqui a pouco a gente consegue fazer uma nova live aí para conversar a respeito. Fechado. Tá ok, então. Tá ok? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.